Oi, como é que passou de ontem? Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura. Vamos, pela primeira vez, a Nuremberg, que é uma cidade bem conhecida de quem já estudou, já se interessou um pouco pela Segunda Guerra. Mas antes eu gostaria de falar, de festejar que nós já temos 11 inscritos no canal. As pessoas costumam fazer festa, né, quando alcançam 1.000 seguidores, 10.000, 100.000. Eu quero comemorar também que nós ultrapassamos os 10 seguidores. Agradecer a vocês, especialmente a Sandra e Paulo, que deixaram comentários. É, os comentários eles são muito úteis, porque é uma forma de quem está acompanhando me dar feedbacks, né? E também uma ideia de futuro para esse canal é que a gente possa, em vocês curtindo e acompanhando o livro e tendo interesse, a gente pode fazer eventualmente lives com comentários, né? Comentários dos leitores, e também, sei lá, quem sabe trazer algum especialista que eu encontre ou que vocês recomendem. E outras pessoas também me disseram que querem ler o livro. Essa parte de ouvir não é legal para todo mundo, né? Então, é legal também quem gosta de ler, pode procurar nos sebos e quem sabe encontrar o livro para vender e ler junto conosco, né? E aí pode estar aqui comentando, enfim, são muitas as possibilidades. E ainda antes da gente passar para a leitura do terceiro trecho que a gente vai fazer hoje, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que fiquei pensando a partir daquela leitura de ontem, da parte inicial da história, né, em que William Shirer falou para a gente da manifestação que teve em Paris, em que comunistas e fascistas lutaram lado a lado, da reação do governo de Paris, que não quis do governo da França, que não quis se posicionar contrário aos manifestantes e, por isso, acabou abrindo mão de ser governo, né? E da movimentação que se deu na Áustria com o crescimento do fascismo na Áustria, e ele já começou a falar também de algumas mortes, as pessoas contrárias foram sendo executadas, né, a partir do governo da Alemanha. E isso tudo a gente vive hoje, né, a tal da polarização, que a gente costuma dizer que tem aí dois lados, mas são mais lados, na verdade. Alguns desses lados, a maior parte desses lados radicalizados, apaixonados, ou apaixonados a favor de uma pessoa, ou apaixonados contra uma pessoa. Mas fiquei pensando, então, como muitas vezes não sempre, nesses polos e que nós vivenciamos hoje no Brasil, nós temos pessoas usando as mesmas palavras. Eu sou a favor da democracia, só que são ideias diferentes desse conceito democracia, e são percepções diferentes, muitas vezes distorcidas. Então, eu vejo o livro Diário de Berlim como um conteúdo interessante que fortalece a minha, a minha concepção de mundo atual. Mas uma pessoa que tem uma concepção diferente da minha, às vezes oposta à minha, pode ler o mesmo livro e fortalecer as convicções deles, né? Pelo menos a partir do que a gente leu ontem. Então, eu queria chamar a atenção para essas questões que são tão importantes nesse momento que a gente está vivendo, né? Como ser tolerante com o intolerante, essas questões filosóficas, né? Como reagir a uma ação forte. Temos tido ações fortes, e agora nós temos um juiz e um presidente tomando reações igualmente fortes e muito perigosas. No meu ponto de vista, necessárias neste momento, mais perigosas, porque corre-se o risco de passar do ponto. E como não passar do ponto? É necessário estar muito lúcido e muito vigilante.
Os governantes, os juízes, o presidente, quem está nessa posição de ator de governo, tem que estar vigilante das próprias ações se quiser continuar sendo democrático, porque o risco de resvalar para o autoritarismo acaba existindo e sendo importante, né? E não é isso que nós, democratas, queremos, buscamos. Então, é um momento delicado. E nós, cidadãos, que estamos acompanhando isso de forma preocupada e cidadã, temos, no meu ponto de vista, nós temos que ampliar o foco para que a gente veja de longe, veja os processos, dê tempo para os processos. Então, a minha proposta para você é que acompanhe, questione, discuta essas informações que a gente está lendo. Mas lembrando que nós estamos na página 18 de 500 e tantas páginas e que nós precisamos ainda veremos o desenrolar dessa história. Então, não é possível, neste início de processo, tirarmos conclusões cristalizadas, né? E eu te convido a isso, então, tá bom? Vamos lá. Ler a parte 03, de muitas que não sei quantas serão. Nós entramos agora nas descrições mais da Alemanha, nos trechos 1 e 2 que foram lidos e apresentados para vocês ontem. O Schirer saiu de uma licença sabática na Espanha e se mudou para Paris, e agora, então, ele se muda e vai trabalhar em Berlim. É isso, eu leio, você ouve, você comenta, você participa comigo, co-constrói esse canal junto comigo, curte, compartilha se você gostar, se você conhecer pessoas que se interessariam por isso. Tá joia? Vamos lá. Nós estamos em Berlim, dia 25 de agosto de 1934. Muito provavelmente, diz William, muito provavelmente, nosso primeiro contato com o Terceiro Reich, de Adolf Hitler, esta noite, foi um caso típico. Tomando o expresso diurno de Paris para gozarmos um pouco da paisagem, chegamos a Friedrichstraße Bahnhof, de Berlim, por volta das 10 da noite. As duas primeiras pessoas que nos receberam à plataforma foram 2 agentes da polícia secreta. Bahnhof é a estação de trem. Esperávamos encontrar a Gestapo, mais cedo ou mais tarde, mas nunca tão depressa assim. 2 homens fardados apoderaram-se de mim ao descer do trem, levaram-me a uma certa distância e perguntaram-me se eu era Herr fulano de tal. Foi-me impossível perceber o nome que pronunciavam. Disse-lhes que não. Um deles continuou a fazer-me perguntas e mais perguntas, até que lhe mostrei o meu passaporte. Foi examinado durante vários minutos, após o que, olhando-me com ares desconfiados, murmurou: então, o senhor não é Herr fulano de tal, é Herr Schirer. Em pessoa, respondi, tal como pode verificar pelo passaporte. Encarou-me com um último olhar de desconfiança, piscou para o companheiro, fez uma continência enérgica e partiu. Tess e eu fomos para o Hotel Continental, onde alugamos um aposento enorme. Amanhã começa para mim um novo capítulo. Berlim, 26 de agosto de 1934. Knickerbocker revelou-me que Dorothy Thompson partira ontem da estação de Friedrichstraße pouco antes da nossa chegada. Deram-lhe 24 horas para sair do país, aparentemente por obra de Putzi Hanfstaengl, que não pôde perdoá-la pelo livro Eu Vi Hitler, uma crítica muito pouco favorável ao homem. Aliás, a posição do próprio Knickerbocker em Berlim é precária, talvez em consequência de alguns dos seus artigos passados e presentes. Goebbels, que o apreciava, deixou de lado. Nick pretende encontrar-se com Hearst, de Bad Nauheim, dentro de 1 ou 2 dias, para discutir o assunto.
Aqui, então, a gente já começa a ver essa perseguição a jornalistas, a pessoas que escrevem críticas ao governo local. Berlim, 2 de setembro de 1934. Estou na maior depressão. Nada mais resta da Berlim da República de Weimar, com seu ar livre, emancipado, civilizado, cheio de moças de nariz chato e cabelos curtos e encaracolados, e de rapazes de cabelos compridos ou cortados à escovinha, o que não faria a menor diferença, que passavam a noite inteira sentados ao nosso lado, discutindo todos os assuntos com interesse e inteligência. Os contantes Heil Hitler, o bater de calcanhares e as tropas de choque, metidas em seus uniformes cinzentos, ou as formações da SS uniformizadas de negro, marchando pelas ruas de bairro de baixo para cima, mexem-me com os nervos. Embora os veteranos me expliquem que desde o expurgo já não se vêem tantos deles como antigamente. Gilly, o antigo correspondente do Morning Post em Berlim, atualmente destacado em Paris, está passando aqui parte de suas férias, por simples espírito de perversidade. Fizemos vários passeios juntos e por 2 vezes fomos obrigados a entrar apressadamente numa loja, tanto para não sermos forçados a levantar o braço em saudação à bandeira de uma formação da SA ou SS que passava no momento, como também para não termos que enfrentar a perspectiva de uma surra pela nossa recusa em proceder dessa forma. Anteontem, Gilly levou-me para almoçar em sua companhia em um restaurante da parte baixa de Friedrichstrasse. No regresso, apontou para um edifício onde apenas 1 ano antes, e por dias intermináveis, segundo narrou, se podiam ouvir os gemidos dos judeus que estavam sendo torturados. Reparei no letreiro. Naquele prédio, ainda funcionava o quartel-general de um dos batalhões da SA. Tess procurou reconfortar-me, levando ontem ao jardim zoológico. O dia estava lindo e quente. Depois de apreciar os macacos e os elefantes do zoo, fomos almoçar no terraço coberto do restaurante que ali existe. Estive com o nosso embaixador, o professor William E. Dodd. Encontrei nele um homem franco, honesto, liberal, possuidor dessa espécie de integridade pessoal que se faz necessária no embaixador dos Estados Unidos na capital nazista. Pareceu um pouco contrariado quando afirmei que não sentia a morte de Dollfuss, e talvez tenha interpretado minhas palavras como um indício de simpatia pelos nazistas, mas espero que tal não tenha se dado. Falei também ao conselheiro da embaixada, J.C. White, que me pareceu pertencer ao mais formalizado de todos os tipos de diplomatas de carreira do Departamento de Estado. Imediatamente depois, enviou-me os seus cartões ao hotel, cartões lindamente dobrados nas pontas, mas como não entendo dessas sutilezas diplomáticas, de cartões com pontas dobradas, não sei o que fazer com eles. Depois de amanhã vou fazer a reportagem do Congresso Anual do Partido Nazista em Nuremberg. Isso deve proporcionar-me a oportunidade de ser apresentado à Alemanha nazista. Nuremberg, 4 de setembro de 1934. Eu mudei de posição para tentar neutralizar um barulho que tem lá fora. Não sei se vou conseguir. Vamos ver mais um pouco. Nuremberg, 4 de setembro de 1934. Tal como um autêntico imperador romano, Hitler fez sua entrada nesta cidade medieval ao cair da tarde de hoje, atravessando as compactas falanges nazistas que o aclamavam freneticamente, enchendo literalmente as ruas estreitas que um dia viram Hans Sachs e os Meistersinger, mestres cantores. Dezenas de milhares de bandeiras com a cruz suástica cobriam por inteiro os primores de arquitetura gótica de que está cheia a cidade.
tapando as fachadas e os tetos pontiagudos dos edifícios centenários. As ruas estreitíssimas estão transformadas num verdadeiro oceano de uniformes cinzentos e negros. A primeira vez que vi Hitler foi quando ele passou pelo nosso hotel, o Württemberger Hof, a caminho do Deutscher Hof, o velho hotel que era o seu favorito, agora completamente remodelado para recebê-lo. De pé no automóvel, Hitler erguia o boné com a mão esquerda, respondendo aos aplausos delirantes da multidão com o outro erguer do braço direito na saudação nazista. Envergava uma capa de gabardina bastante usada e sua fisionomia não denotava nenhuma expressão particular. Eu esperava que possuísse uma face impressionante de linhas mais fortes, mas nunca poderei compreender, enquanto viver, que espécie de fluidos ocultos ele indiscutivelmente espalhava entre a multidão histérica que o aclamava com tamanho furor. Hitler não aparece perante a multidão com aquela imponência teatral que eu vira Mussolini empregar. Fiquei satisfeito ao verificar que ele não atirava o queixo para a frente e a cabeça para trás, como Dutch, nem tornava o olhar esgazeado, embora possua algo de vítreo nos olhos, o mais forte de todos os seus traços fisionômicos. Ao contrário, parecia que Hitler procurava afetar modéstia em toda a sua pessoa, mas duvido de sua sinceridade. Esta tarde, na velha e magnífica Rathaus, Hitler inaugurou oficialmente o 4º Congresso do Partido. Falou apenas 3 minutos, provavelmente pensando em resgatar a voz para os 6 grandes discursos que deve pronunciar durante estes próximos 5 dias. Putzer-Hanfstaengl, um palhaço imenso, alto, gordo e incoerente, que nem sempre deixa de lembrar-nos a sua meia origem americana e o seu curso de Harvard, pronunciou o principal discurso do dia na sua qualidade de chefe da seção de imprensa estrangeira do partido. A fim de agradar o patrão, é natural. Putzer teve o descaramento de pedir-nos para, entre aspas, noticiar os acontecimentos ocorridos na Alemanha sem interpretá-los. Somente a história, berrou ele, poderá julgar as realizações que se estão processando sob o regime de Hitler. Fecha aspas. O que ele pretende, que é o mesmo que pretendem Rosenberg e Goebbels, é que todos nós embarquemos na canoa da propaganda nazista. Senti que as palavras de Putzi caíam no vácuo, ou melhor, nos ouvidos surdos de todos os correspondentes americanos e ingleses que ali se achavam, os quais, quando de bom humor, o apreciam bastante, apesar de toda a sua estupidez debochada. Esta noite, por volta das 10 horas, vi-me metido no meio de uma multidão de pelo menos 10.000 pessoas, reunidas defronte do hotel de Hitler e berrando histericamente: "Queremos o nosso Führer!" Senti-me um pouco chocado ao observar as fisionomias dos manifestantes, especialmente das mulheres, quando Hitler apareceu finalmente, e apenas por 1 minuto, à sacada do prédio. Fizeram-me lembrar as expressões de loucura que vi certa vez em Louisiana, estampadas nas faces de alguns membros de certa seita religiosa. Olhavam para o Führer como se ele fosse o Messias, com as fisionomias transtornadas por certos traços que positivamente não eram humanos. Tenho a impressão de que, se Hitler ficasse na sacada por mais alguns minutos, muitas daquelas mulheres perderiam os sentidos de puro gozo. Mais tarde, consegui abrir caminho até a recepção do Deutscher Hof. Reconheci logo Julius Streicher, que ali chamam de czar sem coroa da Franconia. Em Berlim, ele é mais conhecido como o inimigo número 1 dos judeus e redator-chefe da folha antissemita, pornográfica e vulgar Der Stürmer. Tinha a cabeça
completamente raspada à navalha, o que parece aumentar mais os traços de sadismo que traz na face. Quando andava, brandia sempre um pequeno rebenque que trazia consigo. Nick chegou hoje, vai fazer a reportagem para o INS, eu para a Universal. Acaba assim a descrição do primeiro dia do quarto congresso nazista em Nuremberg, dia 4 de setembro de 34. Algumas coisas me arrepiaram, para ser sincera, algumas semelhanças que eu vejo com coisas que a gente tem vivido, e se vocês tiverem visto a mesma semelhança, apontem para mim. Ele começa a falar de Goebbels, que é um cara que foi lembrado no primeiro-ministro da comunicação do Bolsonaro aqui no Brasil, né? E ele fala também do Putzi Hanfstaengl, que se formou em Harvard. E a gente imagina que as pessoas que estudam em Harvard são muito inteligentes, têm acesso a talvez a maior universidade do mundo, a certamente uma das maiores universidades do mundo, maiores e melhores, né? E, e ontem eu estava com meu marido e com uma amiga conversando, e nós falávamos que ser culto não é sinônimo de ser inteligente. É ser culto, ter muito conhecimento, ter boa memória. São características, atributos importantes, interessantes que as pessoas têm, mas não é característica de ser inteligente. E por isso nós encontramos pessoas que estudaram numa das maiores universidades do mundo e que foram, né, como esse Hanfstaengl, adeptas de um sistema que a maior parte de nós hoje condena. Para finalizar esse vídeo, que hoje acho que está ficando mais longo que os demais, eu queria falar para vocês que comecei a montar no YouTube uma playlist com músicas de 1934. E eu vou abrir no Instagram uma caixinha para que as pessoas indiquem filmes de 1934, ou filmes que foram gravados em 1934, ou filmes mais atuais que retratem aquele período da história, aquele ano especificamente, né? Depois à medida que entrar em 1935, 36, eu vou abrindo outras playlists para que você, se tiver interesse, embarque nessa viagem, não só com a leitura do livro, mas também ouvindo as músicas de então, vendo alguns filmes que nos permitam ver como as pessoas se vestiam, qual era a estética da época, né? E Nuremberg é um prato cheio, tem vários filmes mostrando esses congressos de Nuremberg. Vocês podem achar e sugerir também, lá no Instagram e também aqui no comentário do YouTube. Até daqui a pouco, no vídeo 004.